A gente já teve, inclusive, o hino ao Senhor do Bonfim abrindo o programa de hoje, né? Aqui na Bahia é assim, o ano começa com o hino ao Senhor do Bonfim. E a gente vai falar de fé agora, né? A fé é a confiança que o homem deve ter na realização de determinada coisa, com a certeza de atingir um objetivo específico. Ela confere uma espécie de lucidez que permite que se veja em pensamento o fim do que se pretende alcançar e os meios de chegar lá. O tema da nossa entrevista agora é o poder da fé para o cumprimento das metas. A gente vai conversar com o mestre em ciências da religião, Jairo Chaves, escritor também nessa área. E queria falar um pouquinho a respeito disso. Jairo, muito bom tê-lo aqui conosco, agradecer a disponibilidade de bater esse papo com a gente, desejar um feliz ano novo para você e todos os seus projetos, né, que sejam de fato de sucesso em 2025, como foram de 2024. E eu queria falar um pouco sobre isso, da importância de começar o ano com fé. Eu coloquei o hino ao Senhor do Bonfim na abertura do programa aqui. A gente está em um estado de pessoas de muita fé. A gente sabe que tem muita gente que tem superstição na virada do ano, tem gente que só passa em local praiano porque tem que pular 7 ondinhas, se não pular 7 ondinhas, parece que não começou o ano para a pessoa. Tem a questão da superstição também, mas qual a importância, acima de tudo, de começar o ano com fé? Afinal de contas, a gente dá uma rebobinada na vida, né? A gente dá um reset na vida para começar tudo de novo em um ano que se inicia. E a fé, que papel ela exerce nessa rebobinada, nesse reset da gente? Bom dia, muito bom tê-lo aqui conosco, amigo. Bom dia, Fernando. Eu quero desejar primeiramente um feliz ano novo a todo mundo que está nos ouvindo aí em feira. E a gente vai falar sobre fé. A gente vai falar sobre algo que é muito caro ao ser humano. E quando você fala em dar o reset, a gente fala em se reconectar, se reconectar com o divino, se reconectar com aquilo que nos deixa fortes. Eu gostei muito quando você traz, logo no início do programa, o significado da fé. Por que é tão difícil ter fé hoje? Não é? Às vezes as pessoas acham que a sociedade está passando por uma crise de fé. Não é não, Fernando. Eu acredito que existem muitas pessoas de fé que acreditam que através do divino, através de algo superior, e quando a gente está falando aqui de fé, de espiritualidade, a gente não está falando de religião, porque a fé é um fenômeno que passa por todas as religiões, né? E quando você coloca como meta se reconectar com seu divino, com seu sagrado, você traz para a sua vida uma energia de criação. Então, quando você destaca aí que ter fé é você acreditar naquilo que ainda não se realizou, você busca, através desse sentimento, dessa energia, transformar qualquer realidade. Vamos ser práticos. Você falou em pular 7 ondinhas. Muitos digitais influencers aí criticam algumas simpatias e acham que isso não vai dar certo. Mas olha, ter fé é algo que vai te conectar com o sagrado. E se o teu sagrado está na religião afro, está na igreja católica, está no centro espírita, está numa igreja evangélica, então praticar rituais que fortaleçam essa fé, essa certeza que o teu futuro será um futuro positivo e que você vai realizar as suas ações, só traz benefício para o ser humano. Eu queria falar justamente sobre isso. Essa fé, e aí eu vou colocar, claro, a fé inicial de todo mundo, né? No caso de nós cristãos, em Deus, em Jesus Cristo, mas independente de religião. E saindo do âmbito da religião, a fé no cumprimento das metas que se coloca para o ano, né? Muita gente também coloca: esse ano eu vou cuidar do corpo, eu vou cuidar da saúde, esse ano eu vou estudar um pouco mais, esse ano eu vou criei metas para o trabalho que eu pretendo bater nesse ano. Entrar nesse início de ano com fé nesses cumprimentos traz o retorno também nesse sentido. A fé exerce a função de não sei se facilitar, mas de abrir um caminho, dar mais coragem para a pessoa buscar aquela meta.
Claro. Quando você fala de fé, e a gente tem que fazer uma distinção aqui, do que é fé e do que é pensamento positivo, não é? Então, assim, eu posso virar o ano querendo emagrecer, né? E eu coloco a minha energia, olha, eu vou acordar mais cedo, eu vou me disciplinar na alimentação. Então, eu trabalho numa perspectiva de um pensamento positivo. Só que quando eu alcanço a dimensão da fé, é algo muito superior. Veja, quando eu tenho um pensamento positivo, basicamente eu acredito que eu sou capaz de realizar uma tarefa. Não é isso? Por exemplo, eu vou fazer uma prova de um concurso. Se eu vou com um pensamento positivo, eu estudei, eu sou capaz, eu vou passar. Mas quando eu alcanço a dimensão da fé, aí eu alcanço o pensamento positivo e alcanço a dimensão do sagrado. Já imaginou você ir fazer uma prova de um concurso ou você ir para uma entrevista de emprego sabendo que está preparado e que está amparado por uma força maior? Que você está ali com Jesus, com Maria, com algo que te fortalece e que te dá a certeza da vitória. O bacana de quem tem fé, Fernando, é que nunca se sente sozinho. A fé, ela te ampara de tal maneira porque ela alcança essa dimensão espiritual. O pensamento positivo é humano. A fé é divina, é sagrada, é espiritual. Então, você começar o ano com pensamento positivo é maravilhoso. Mas você começar o ano com pensamento positivo e com essa conexão com o divino, olha, eu te garanto, nada para você vai ser impossível em 2025. E eu falei de metas. Dá para definir metas com ele também? Dá para definir metas com o Dá, nosso divino? dá. Olha, se você for analisar e estudar a Bíblia, né, e você vai ver que muitos dos milagres aconteceram também por uma meta que você faz com o divino, né? Vamos falar da promessa, já que a gente está falando de religião. Isso é mais claro. Então eu vou lá para o Nosso Senhor do Bonfim e faço uma promessa para o Nosso Senhor do Bonfim. Olha, esse ano eu prometo que se eu conseguir emagrecer, ou se eu conseguir o emprego que eu quero, se eu passar no concurso, eu vou pagar uma determinada promessa. Bem, isso, de alguma maneira, a gente está falando de ciência. Te dá um certo amparo. Que quem tem fé já tem a certeza que recebeu. A grande diferença é isso. A fé verdadeira, aquela pessoa que deseja concretizar algo na sua vida, ela já visualizou aquilo acontecendo. Então, psicologicamente, com certeza você vai ter ferramentas internas, certo? Para poder realizar essa meta. Perfeito. A gente tem participações aqui, né, Ana, também, de. Pode seguir? Então daqui a pouco a gente vai trazer essas participações também, né, de pessoas perguntando sobre isso, mas é importante você falar sobre isso, né, e essa perspectiva, né, de fé. Você falou da promessa, das metas e tudo mais, e entender também, né, muito isso, que uma coisa pode ajudar a chegar a outra, mas uma coisa não está condicionada à outra, né? Porque como você disse, quem tem fé tem a certeza de que recebeu. E a promessa nesse sentido, muita gente faz como se fosse uma troca, né? Me dê isso que eu vou te dar aquilo. Tem que ter esse cuidado para não confundir também, né? É verdade. Eu digo sempre, o sagrado não é um banco que a gente vai barganhar, né? Então, assim, a promessa, ela em algumas religiões, por exemplo, na religião católica, muitos fiéis fazem promessa. Agora, qual a energia que você coloca nessa promessa, né? Porque também você tem que fazer a sua parte para que a promessa se realize, né? Então, assim, tudo que você projeta para a sua vida, seja de positivo, seja de negativo, volta para você. É física quântica, né? A gente está falando de ciência. O cérebro da gente, os nossos pensamentos, têm o poder de levar a gente para uma vida melhor ou levar a gente para uma vida pior. Cabe a gente decidir qual caminho eu vou escolher. Quando a gente está falando da ciência da fé,
a gente está falando da ciência também do dia a dia. Eu não posso querer utilizar essa conexão com o sagrado, começando no dia 2 de janeiro e fazendo a minha promessa, fazendo o meu compromisso, e só voltar a falar com o sagrado no dia 31 de dezembro de 2025 e perguntando para ele: e aí, realizou a minha promessa? Não. O processo da fé é um processo de intimidade, né? Quanto mais você ora, quanto mais você desenvolve a sua prática espiritual, mais conexão com o sagrado você tem, mais força você traz para a sua vida para conquistar o objetivo que você tanto quer. Lembra que eu falei que a ciência da fé é diferente do pensamento positivo? Muita gente diz: eu acredito em Deus. Aí eu pergunto para essa pessoa: quantas vezes no dia você fala com Deus? Qual é o tempo da tua vida que você dedica ao seu lado espiritual? Porque, Fernando, o mundo é muito barulhento. Olha, tem celular, tem televisão, tem série, tem trabalho, tem academia, tem tanta coisa para a gente fazer. Aí eu pergunto a você que está nos ouvindo agora: qual o tempo da sua vida você realmente dedica para o seu lado espiritual? Isso sim vai fazer uma diferença muito grande para que as suas metas, para que o seu milagre que você quer tanto realizar em 2025 se realize. Pois é, e a pergunta que não quer calar sempre é como começar, né? Porque entre as metas que muita gente coloca também na virada do ano, tem o lado da espiritualidade, se conectar mais com Deus, né? No ano que vai se iniciando. E a gente ouve, é muito comum a gente ouvir as pessoas falarem assim: eu não tenho religião, eu acredito em Deus. Mas aí fica naquela, muitas vezes parece que tá meio perdido também, né? Não sabe como se comunicar com Deus, não sabe como buscar Deus, não sabe como nem pedir a Deus, né? Não sabe nem a forma certa de fazer. Como começar Verdade, nesse sentido? verdade. Tem que ser por uma religião? Como é que você entende Hum, isso? Olha, a ciência, ela estuda o fenômeno da fé de uma maneira, de uma maneira a se estudar esse fenômeno, vamos dizer assim, buscando os benefícios que esse fenômeno traz para o organismo humano, não é? Para a sua saúde, para como você vai utilizar a sua espiritualidade para ter uma vida melhor, para conquistar seus objetivos, para todo dia acordar com aquele ânimo que faz a diferença, para que você vença os obstáculos diários. Então, quando você trabalha, vamos imaginar, a oração, você está, na verdade, fortalecendo o seu sistema imunológico, você está liberando hormônios da felicidade. Por exemplo, o ato de meditar é uma prática espiritual que também vai te conectar com o sagrado, com o divino. Você tem que entender que como é que eu falo com Deus? Olha, se você for analisar novamente a Bíblia, e Jesus ensinou todo mundo a se comunicar com Deus de uma maneira muito prática. Se Deus é nosso Pai, a gente não tem que ter muita cerimônia para falar com Deus. Então, a ciência traz que a oração mais eficaz é aquela que é mais sincera, né? Então, você, quando for orar, e a ideia é você buscar um lugar silencioso, um lugar que você tenha é, essa paz interior para se conectar com o sagrado e de uma maneira muito simples falar com o Deus, com seu Deus interior, né? Com aquilo que você acredita que pode modificar a sua vida, que pode trazer boas energias para que você possa conquistar seus objetivos. E o poder da Bíblia nisso tudo, né? Como utilizar a Bíblia como ferramenta de conversa e de oração com Deus também. Afinal de contas, a gente tem ali a palavra também, né? Muita gente também coloca como meta e não sabe por onde começar. Vê um livro daquele tamanho, por onde que eu vou começar a ler a Bíblia? Olha, Tem esse lado também, né? esse lado, e a gente não pode falar de metas, né? A gente não pode falar de sonhos para 2025 sem falar de procrastinação. O que é procrastinar? Procrastinar é você, tipo,
deixar para amanhã aquilo que é para ser feito hoje. Então, é muito difícil. Quando você fala de começar a ler a Bíblia, eu confesso, eu nunca li a Bíblia toda. Né? Realmente assusta você ver um livro daquele tamanho e você ter a disciplina necessária para todo dia ler um pedacinho e, num prazo de um ano e meio, 2 anos, você conseguir ler a Bíblia. Então, a procrastinação, ela é um vício, um transtorno que vai te sabotar, não é? Então, quando a gente fala de procrastinação, a gente fala de algo que precisa ser feito, mas que intencionalmente você não faz. Vamos dar um exemplo. A dona de casa que está nos ouvindo agora, ela acorda de manhã, tem aquela pilha de prato para lavar. O que é que vem na cabeça dela? Ai, meu Deus, lavar esses pratos agora? Não, daqui a pouco eu lavo. Aí vai fazer outra coisa, esquece de lavar os pratos. Aí sai, vai resolver problema da casa, vai fazer compra e os pratos lá na pia. Chega à noite, meu Deus do céu, esses pratos ainda estão aí? Não, amanhã eu lavo. Então fica muito difícil, porque é uma tarefa sua. É claro que quando a gente fala de adiar coisas, a gente está falando também de pessoas que têm ansiedade, que pode ter algum quadro de depressão e que não trabalham muito bem com essas tarefas que precisam ser feitas. Então, é muito importante que você tenha a verdadeira noção das tarefas e das metas que você tem que cumprir para conseguir chegar no seu objetivo. Como tratar essa procrastinação, então? É algo muito pessoal? Tem receita de bolo para isso? Eu digo isso porque, por exemplo, eu mesmo tenho o meu sistema. Eu tenho o bloco de notas do meu telefone, é o meu to-do list do dia. Né? Logo de manhã coloco tudo que eu tenho que fazer durante o dia e saio ali colocando o ok em tudo que eu já fiz. Posso até deixar de fazer alguma coisa pelo fato de não estar na lista. Mas, né, de ter esquecido de colocar na lista. Mas se tiver na lista, é certo que eu vou fazer. Só relaxo depois que eu cumprir aquilo ali. É um dos sistemas, é uma receita de bolo para todo mundo, vai funcionar para um, não vai para outro. Como tratar essa procrastinação? Olha, Fernando, o ato de adiar as coisas, de procrastinar, é, é individual, não é? Cada um tem o seu motivo, cada um tem a sua maneira de uma forma mais ampla, se disciplinar para fazer essas tarefas. No seu caso, você é um bom exemplo, viu, Fernando? Você consegue realmente definir uma lista e cumprir aquela lista, não é? Mas saiba de uma coisa, o cérebro da gente, Fernando, adora adiar as coisas. Adora. Porque a gente não foi feito para fazer essas tarefas automáticas. E quando o cérebro sabe que vai fazer uma tarefa que ele vai dispensar trabalho, esforço, concentração, ele imediatamente vai tentar te sabotar para que você não faça. Eu vou dar um exemplo. É melhor você sentar no seu sofá confortável, com uma Coca-Cola, com uma pizza, assistindo um filme ou ler a Bíblia. O cérebro vai mandar você ir para a televisão, não é? Então, assim, as tarefas que você tem que fazer, e eu estou falando para você aí que tá me ouvindo, nos ouvindo agora. Se você tem uma meta, se você tem um objetivo, se você quer realizar um sonho, você também precisa se disciplinar. Você precisa entender que só você pode fazer algo por você. Não é para esperar que o outro possa fazer por mim. Eu também tenho que entender que eu sou responsável pelas minhas ações, pelos meus projetos, pelos meus sonhos, certo? E uma coisa que é muito séria é que essa procrastinação ela pode afetar a sua saúde. Já imaginou alguém que está precisando perder peso, que tem quadros de hipertensão, de diabetes, e que todo dia dá uma desculpa para não começar uma dieta? E que todo dia dá uma desculpa para não ir fazer um exercício. Então, uma pessoa que gasta descontroladamente, ela precisa fazer vamos dizer assim,
buscar uma educação financeira, buscar economizar, mas todo dia ela diz que vai economizar e parar de comprar e ela nunca para. Então, é uma coisa muito séria. Muita gente começa agora, dia 2 de janeiro, com sonhos, com tantas metas, e não sabe ela, que ela mesma está se boicotando. Se a partir de hoje você tentar buscar outra mentalidade, outra maneira de agir, buscar ter essas metas, e uma coisa muito importante que você falou aí, tá aí algo que pode te ajudar muito a vencer a procrastinação. Fazer uma listinha, fazer uma listinha das tarefas diárias. Aquilo que eu tenho que fazer é isso aqui. Por mais difícil que seja a tarefa, eu vou fazer. Aí o cérebro começa a entender e a se disciplinar. Nesse momento, você começa a vencer a procrastinação. O papel das mentorias nesta área de vencer a procrastinação. Eu digo isso porque, por exemplo, tem gente que, vamos colocar a questão da perda de peso, tem gente que não consegue, ou pelo menos acha que não consegue, né, sozinha ir para academia sem ter um personal lhe cobrando todos os dias. Cadê você? Já tô aqui lhe esperando. Tá chegando já? E aí, amanhã de novo, 7 horas aqui. Enfim, aí a gente vai colocar também a mentoria do ponto de vista religioso, né? Muita gente que tem o padre da igreja ou o pastor da igreja que seja como um grande aconselhador, como um mentor mesmo espiritual. Qual o papel que a mentoria exerce quando a gente fala de vencer a procrastinação nas mais diversas áreas da vida? Olha, a mentoria ajuda sim, né? É um processo que muitas vezes a pessoa que tem a procrastinação na sua vida, ela tem essa necessidade de sempre adiar aquilo que tem que ser feito. Faz parte de um comportamento humano, né? Então, assim, esse comportamento de adiar aquilo que tem que ser feito, as tarefas importantes, é algo que, como eu falei, vai influenciar na tua vida como um todo. Ter essa mentoria vai te ajudar muito a se disciplinar, a ter alguém que te motive a fazer aquela tarefa que você não quer. Então, assim, o ideal é que você mesmo se motive, é que você mesmo tenha noção de que você precisa fazer por você. Mas, se você está precisando de uma ajuda, de um psicólogo, de um mentor, ou de um profissional que possa te ajudar a fazer aquelas tarefas que você acha tão difícil, acredito que é muito válido e que você deve sim procurar ajuda. Jairo, para encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho dos seus livros, também redes sociais, como que as pessoas podem ter acesso a você, ao seu conhecimento. Eu gosto muito de livro, porque livro é mais ou menos isso, né? Eu tenho um papo já de alguns minutos aqui com o Jairo, muita gente está acompanhando a gente, mas como aprofundar no conhecimento dele, ele colocou no livro, né? Eu acho muito legal Tá, isso. olha, É uma pessoa a que gente, estudou, que buscou, que testou vários métodos e colocou tudo ali no livro, né? Tudo que a pessoa é fruto de todo o estudo da pessoa ali pronto para você. Livro é muito, por isso que eu não gosto muito, aí é muito questão pessoal minha. Não gosto muito de livro de romance. Eu gosto de livro que vai me acrescentar no ponto de vista, seja de inteligência emocional, seja técnico na minha área, seja sobre algo que eu quero aprender. Mas aí é coisa muito mais minha. Mas eu gosto muito de, sempre que a gente bate esse papo, divulgar os livros, que é muito importante. Fala um pouco dos seus livros, onde encontrá-los e onde encontrar você também em redes sociais e tudo mais. Fernando, eu que agradeço. Olha, esse livro aqui, O Poder da Fé, a gente lançou vai fazer 2 anos e graças a Deus a gente tem impactado muitas vidas através desse livro. E você pode encontrar O Poder da Fé, Jairo Chaves, na Amazon. Você entra lá na Amazon, digita, o livro chega em casa e nas principais livrarias. Então, assim, é um livro que fala de espiritualidade, que traz o que a ciência fala da espiritualidade, da fé. Então, o poder da oração, como é que você pode fortalecer essa conexão com o sagrado e como isso pode impactar na sua saúde, nos seus relacionamentos, no seu trabalho e na sua vida. E você me acha lá no Instagram, Jairo, Doutor Fé,
Jairo DR Fé. E aí tem todas as minhas redes sociais, YouTube, e você está convidado a estar lá conosco e todo dia a gente tem um conteúdo de espiritualidade, de fé, que eu tenho certeza que vai ajudar muito nas lutas diárias que a gente trava todos os dias. Maravilha. Jairo Chaves, mestre em ciências da religião, muito bom bater esse papo contigo, agradecer, né, pelo seu tempo para nos atender, para falar um pouco sobre fé, falar um pouco sobre a influência da fé nesse início de ano, cumprimento de metas, vencer a procrastinação. Muito bom esse papo da gente, viu? Muito obrigado. Pô, eu que agradeço, Fernando, um abraço a todos e desejando um começo de ano e um ano iluminado, onde nós possamos realizar os nossos sonhos. Forte abraço e um bom dia a todos. Amém, para todos nós. 7h53. Eu vou intervalo comercial, Ana? Né? Daqui a pouco a gente volta.